Muy buenos días. Ou boa tarde, boa noite para todos os meus queridos irmãos e irmãs das diferentes igrejas que estão assistindo neste momento, hoje. E para todos os irmãos, por exemplo, eu estou muito feliz porque escreveram um e-mail para mim desde a Patagônia. O que vocês acham disso? Antigamente tinha um ditado que dizia: você foi tão longe que foi até a Patagônia. Falavam para as pessoas isso na Colômbia. E eu conto para vocês que a igreja está lá agora. Há um grupo que está se reunindo naquele lugar e agradecemos ao Senhor porque é o último pedacinho da terra que há. E nós ficamos muito alegres e muito contentes porque a palavra do Senhor, as promessas do Senhor estão se cumprindo. As promessas que Deus nos fez faz mais ou menos uns 54 anos. Eu me lembro que foi no ano 68. Foi quando o Senhor falou para mim. E Ele me fez essas promessas maravilhosas. Naquela época, nós íamos em igrejas evangélicas e eu não tinha ideia nem conhecimento do dom da profecia, dos dons do Espírito Santo. E naquela época, algumas pessoas que foram usadas pelo Senhor. E, aliás, na igreja que elas iam, elas eram proibidas de profetizar e de dar as revelações que Deus lhes mostrava. Então, elas o faziam nas suas casas, elas convidavam as pessoas. Vocês podem se sentar, vocês lá podem sentar nas suas cadeiras, nos seus lugares. E eram duas irmãs. Eu me lembro que uma delas chamava Dora e a outra Lucila, mas cada uma ia numa igreja diferente, numa denominação diferente, mas eram igrejas evangélicas. E elas, nas suas casas, elas se reuniam para orar e para dar liberdade ao Espírito Santo. E lá iam algumas pessoas das igrejas, alguma pessoa que elas confiavam, elas convidavam. E não me lembro como, mas eu sei que alguém me convidou e nós fomos lá. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu não entendi muito, eu vi que elas falavam comigo e falavam coisas muito lindas, mas eu não entendi muito bem. Contudo, eu acreditei, porque eu já tinha me apaixonado pelo Senhor, eu estava lendo a Bíblia e desde aquela época o Senhor começou a falar sobre que Ele formaria uma igreja. Ele me disse que eu estaria diante de muitas pessoas, que nós estaríamos diante de multidões, pregando para multidões. E é claro, para mim naquela época uma multidão era umas 100 pessoas, porque nós éramos 8 pessoas nos congregando somente, e quando o Senhor usou essa irmã para me dar a revelação, ela me disse: Deus vai lhes dar um ministério muito grande, e vocês pregarão para multidões. Eu vejo multidões de pessoas, e vocês estão na frente delas pregando. E para mim, uma multidão era 100 pessoas, no máximo. Mas hoje eu agradeço ao Senhor, depois de terem se passado todos esses anos, mais de 50 anos, eu agradeço ao Senhor de como Ele cumpriu a sua palavra. O Senhor, Ele não se esqueceu dela. Se passaram já tantos anos, mas o Senhor não se esqueceu das suas promessas maravilhosas. Da mesma forma que o irmão Álvaro destacou a glória de Deus e destacou tanto a forma como o Senhor fala e cumpre, o irmão também destacou sobre a existência de Deus. Deus existe, Deus é real, porque nós o temos sentido, o temos vivido, o temos experimentado. Nós somos testemunhas da existência do nosso Deus e por isso nos sentimos orgulhosos de termos conhecido este caminho maravilhoso e de termos conhecido este livro também. Nos sentimos muito orgulhosos e eu convido todas as pessoas, aliás, sejam bem-vindas todas as pessoas pela primeira vez, as pessoas recentes, sejam bem-vindos a se congregarem conosco. Nós estamos aqui diante do nosso Deus, então o Senhor abençoe vocês e todos nós aqui. E antes do nosso ensinamento, cantaremos ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração e com a nossa voz. Cantaremos o hino 149.
intitulado Quando Estejamos na Glória. E se nós formos fiéis até o fim, quer dizer, até o fim da nossa vida, então nós estaremos na glória com o nosso Deus lá desfrutando, graças ao Senhor. E no 149. Canta del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escuchad los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Glória a nuestro Deus. Para o nosso Deus, agradecemos ao Senhor. Ele sabe que nós cantamos para Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que gostaríamos de ser compositores para compor ao Senhor muitas músicas e cantar para Ele, porque Ele merece. Bem, irmãos, vocês já estão confortáveis nos seus lugares e hoje nós vamos continuar lendo em Hebreus. E vamos abrir a Bíblia em Hebreus no capítulo 4. Talvez nós consigamos ler também em Hebreus 5 alguns versos. Em Hebreus 4, nós estaremos lendo do verso 1 até o 16. E continuaremos, se der tempo, com o capítulo 5, porque é a continuação do assunto ou do propósito
que o apóstolo teve quando ele escreveu este livro para ensinar e destacar a deidade, a divindade, a importância, a pessoa que o nosso Senhor Jesus Cristo foi, para que nós estejamos ou tenhamos a certeza, que sejamos firmes e tenhamos a certeza e confiemos e não duvidemos jamais no que temos acreditado e em quem temos acreditado. Que nós sejamos firmes e continuemos andando assim em frente, crendo naquele que se entregou por nós, que se tornou um ser humano e sofreu o cruel castigo e muita crueldade da parte dos seres humanos, mas que o fez com felicidade para nos dar a vida eterna e para que nós não somente tenhamos a vida eterna um dia, mas durante a nossa vida hoje possamos desfrutar da paz, da felicidade, de viver alegres com o nosso Deus. Porque há muitas pessoas no mundo que têm muitas riquezas, mas eles não têm paz nem felicidade. E Deus, Ele nos enche de tudo isso graças ao Senhor. Hebreus 4, no verso 1 diz... Nós falamos na semana passada, no domingo passado, sobre o povo na antiguidade que se rebelou contra o Senhor. E o Senhor se enraiveceu e disse que eles não entrariam no seu repouso, que eles não entrariam no repouso de Deus. Naquela época, ele tinha um repouso físico material, que era entrar na terra de Canaã. Contudo, ao mesmo tempo, Deus estava falando de um repouso no futuro, que era o espiritual, que é o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso repouso, que nos dá a vida eterna. E naquela época o Senhor se enraiveceu contra eles e lhes disse que eles não entrariam no seu repouso, e aconteceu assim porque todos morreram no deserto. E o apóstolo aqui nos diz que hoje nós, no Evangelho do Senhor, e já esse hoje está vigente desde faz mais de 2000 anos, e diz que o nosso Deus nos deu um repouso espiritual que é Cristo Jesus e que nós não devemos menosprezá-lo, não devemos duvidar, como muitos que menosprezam a pessoa que o Senhor Jesus foi, dizendo que ele foi um homem normal ou que ele foi um profeta. Mas não é assim. Se as pessoas realmente lessem a Bíblia da forma certa, com todo o seu coração e com toda a sua alma, eles encontrariam que o nosso Deus foi quem se tornou carne, se tornou um ser humano. Ele se deu um nome também. E foi Ele quem esteve nos dando exemplo que realmente é possível viver uma vida reta como seres humanos. Por isso, o apóstolo aqui sugeriu que nós, os que temos acreditado nele, continuemos lutando e não voltemos atrás, porque nós queremos sim continuar desfrutando desse repouso que nós já estamos desfrutando com o Senhor e que um dia será a vida eterna. Por isso, no 4:1 diz: temamos, pois... Depois de tudo isso, temamos, pois, que, permanecendo a promessa de entrar em seu repouso, parece que alguns de vós não tenham alcançado. Por quê? Porque provavelmente está pensando em voltar atrás, em regredir. No verso 2. Porque também a nós foi anunciada a boa nova, assim como a eles. A nós, hoje, no Evangelho, foi-nos anunciada a boa nova de salvação, o repouso espiritual. E a eles, quer dizer, os antigos, o povo de Israel, por meio de Moisés, Deus também lhes anunciou um repouso, um descanso, uma felicidade. Mas eles não quiseram aceitar, eles não quiseram ouvir
Eles não aproveitaram essa oportunidade. Aqui diz: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, por não ir acompanhada da fé nos que a ouviram. As ordens, as palavras e as promessas que Deus tinha lhes dado, tinha lhes feito por meio de Moisés, eles ouviram. E Moisés, ele sempre ensinou para eles a lei, os mandamentos, os preceitos, as regras. E disse para eles: se vocês cumprirem ao pé da letra tudo isto, entrarão na terra, no repouso, na terra que flui leite e mel, e lá desfrutarão e serão felizes. Mas eles ouviram estes ensinamentos, contudo ouviram sem ter fé. Eles ouviam, mas eles não criam, não acreditavam, não aceitavam nos seus corações que o que Moisés ensinava para eles era a verdade. Portanto, eles não creram porque não havia fé neles. E por isso, aqui diz que como não ia acompanhada da fé, eles não creram. Eles menosprezaram as promessas maravilhosas do Senhor. O apóstolo disse no verso 3, mas, contudo, nós, hoje, que temos ouvido, que temos crido, entramos no repouso. Diz aqui que nós já estamos no repouso. Tal como ele disse, como o profeta disse no Salmos 95, onde a profecia diz: como jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso os desobedientes. Diz que Deus, embora suas obras estivessem acabadas ou as suas promessas estivessem acabadas, diz aqui que ele as acabou desde a fundação do mundo. Contudo, ele não levou em consideração tudo que ele tinha feito, porque ele sabia o que ia acontecer. E ele repetiu novamente para aquelas pessoas, mesmo que ele sabia que não acreditariam, ele repetiu novamente isso para eles e fez o convite para que eles crescem e confiassem que entrariam no repouso. Mas não foi assim. Nós, hoje, no Evangelho, o Senhor nos convida para entrarmos neste repouso. E agradecemos que alguns de nós temos o privilégio de termos entrado e estarmos já nesse repouso. Mas tomemos cuidado para seguir em frente com firmeza nesse repouso. Cuidemos da nossa vida espiritual. Convidamos também as pessoas que ainda não entraram para que entrem no repouso. E vocês podem pensar: como entramos? Ouvindo a palavra do Senhor, crendo e fazendo a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É cumprir os seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? É não pecar. E quais são os pecados? Há muitos. Na Bíblia, em quase toda a Bíblia, são falados e mencionados os pecados. E lá há muitas coisas das quais temos que nos afastar e mudar em nós para conseguir entrar neste repouso e seguir até a eternidade nele. E aqui no verso 4 diz: porque em certo lugar Deus disse assim acerca do sétimo dia. Em certo lugar, em certo tempo, ele disse uma vez a Adão, em Gênesis 2:2, ele disse a Adão. Quer dizer, ele não disse a Adão, mas ele contou para Moisés, porque nós sabemos que Moisés foi o autor, foi quem escreveu os livros, o Gênesis, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Foi Moisés o autor deles, porque Deus revelou para ele, da mesma forma que o Senhor revelou para os seus apóstolos e para muitos,
e eles puderam escrever a sua palavra, escreveram as vivências e as experiências que as pessoas que creram em Deus e viveram em Deus tiveram. Deus inspira por meio do seu Espírito Santo homens e mulheres também para escreverem as grandes experiências que Ele lhes dá. E por isso diz aqui, em certo lugar disse Deus assim acerca do 7º dia. Esse lugar foi lá no paraíso, lá onde Deus falou em Gênesis 2:2 e disse, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Diz aqui que Deus, Ele usou um dia, mas esse dia não é talvez o mesmo dia que é para nós, porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos seres humanos. A Bíblia diz em um lugar também que um dia para Deus podem ser 1000 anos ou podem ser nada. E ao invés disso, nós temos o conceito de tempo. Para Deus é o mesmo 1000 anos que um dia. Para Ele não existe o tempo. Contudo, diz que quando Deus fez o universo, quando Deus criou todas as coisas e criou os homens, diz na Bíblia que Ele o fez em 6 dias e no 7º Ele repousou. Mas não porque Ele precisasse desse repouso, mas Ele estava pensando nos seres humanos. Ele pensou, os seres humanos precisam de repouso, precisam de um dia de descanso, porque trabalharão 6 dias e precisarão de um dia para descansar. Por isso diz aqui que o Senhor fez o universo em 6 dias e no 7º Ele repousou de todas as suas obras. E depois disse para os seres humanos, vocês também repousem. Porque esse repouso tem um significado espiritual. Porque a carne, a matéria cansa sim, mas o espírito não. E o Senhor estava falando de um repouso espiritual para o futuro. Um repouso espiritual que durará para a eternidade. E é nesse repouso que nós estamos tentando, os que ainda não alcançaram Ele, de alcançá-lo. E os que já estamos no repouso, estamos tentando retê-lo para sempre, até o fim das nossas vidas. Porque esse repouso é a vida eterna, é conseguir descansar com o nosso Deus. E assim como a nossa carne física, o nosso corpo cansa, e um dia nós descansamos, ou algumas horas nós descansamos, fisicamente, materialmente, da mesma forma, o nosso espírito, a nossa alma, Deus disse que Ele será o nosso repouso e não será um dia só, será para a eternidade. Ele será o nosso repouso. Então, hoje, no Evangelho do Senhor, os que cremos e aprendemos e tivemos as experiências maravilhosas com o Senhor, estamos repousando nele. Por isso, dizemos para as pessoas, nós temos paz, temos felicidade, nós somos otimistas, nós temos esperança e estamos esperando que Deus nos ajude, que Deus resolva todos os nossos problemas, que Deus nos cure. Nós sempre temos esperança com o Senhor e nós sempre estamos assim, felizes, alegres. E as pessoas veem isso em nós e perguntam por que vocês são tão diferentes, por que vocês estão felizes e tranquilos, por que vocês não estão chorando? Nós não estamos chorando porque estamos no repouso, glória ao Senhor. Nós estamos andando no caminho do Senhor. E no verso número 5 diz que no Salmos 95, Deus repetiu novamente, por meio do salmista, do profeta, disse, não entrarão em meu repouso, mas ele estava falando daquelas pessoas desobedientes, dos incrédulos. O Senhor sempre repetiu a mesma coisa, Ele disse, não entrarão em meu repouso. No verso 6 diz, portanto, visto que resta que alguns entrem nele, Quem são? Os que ainda não se converteram, os que ainda não ouviram sobre o Evangelho do Senhor. Eles ainda não tiveram a oportunidade de ouvirem a palavra do Senhor. São eles os que restam de entrarem no repouso. E aqueles a quem primeiro lhes foi anunciada a boa nova, que foram as pessoas antigas, não entraram por causa de sua desobediência. Outra vez determina um dia, hoje, dizendo, depois de tanto tempo, por meio de Davi, como está predito, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vossos corações. E diz no verso 8, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso,
o repouso que Deus prometera por meio de Davi, porque nós vemos que nos Salmos o rei Davi, como profeta também, mesmo ele sendo rei, ele também foi profeta, e por meio dele Deus falou sobre um repouso e falou sobre um hoje. Ele não falou sobre um ontem, falou sobre um hoje, se referindo a esse repouso. Contudo, já quanto tempo havia se passado desde que o povo desobedeceu e pereceu no deserto, quando Moisés os pastoreou, e logo veio Josué. E pela mão de Josué, a nova geração entrou na terra de Canaã. E esse realmente não foi o verdadeiro repouso do qual o Senhor falou pela boca de Davi. O Senhor, pela boca do rei Davi, quando nós lemos nos Salmos, ele falou sobre um hoje e sobre um repouso espiritual que é Cristo Jesus. E é por isso que aqui no verso 8 diz que se Josué naquela época, quando ele entrou na terra prometida, se ele lhes houvesse dado verdadeiro repouso, então o rei Davi nos Salmos não falaria sobre um outro dia, dizendo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como aqueles da antiguidade que foram incrédulos e perderam a bênção. Aqui o apóstolo destacou que a profecia fala e está se referindo sobre o Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho, as boas novas de salvação, que de forma nenhuma o rei Davi estava falando sobre coisas materiais, sobre coisas físicas, como Josué, quando ele entrou na terra de Canaã física como povo novo. Que não era esse o repouso, porque Deus não estava falando sobre coisas materiais, mas sobre coisas espirituais. Mas o povo, naquela época, Deus não podia falar com eles nesses termos espirituais, porque mesmo ele falando sobre coisas físicas, eles não acreditavam, muito menos iam acreditar se ele falasse de uma forma simbólica ou espiritual. Já hoje, no Evangelho do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem ficou conosco desde aquela época, desde faz mais de 2000 anos, pela promessa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem se encarregou de esclarecer a doutrina, os ensinamentos, a Bíblia, de esclarecer para nós todas as coisas a respeito do repouso, sobre Cristo, sobre a vinda dele, por que ele veio, para quê e o que é que nós temos de fazer para conseguir entrar nessa vida eterna e nesse repouso perfeito e perpétuo. E que verdadeiramente é o Senhor Jesus o único caminho, o único que salva, porque não há outro caminho, nem há outras religiões que possam oferecer uma salvação, uma vida eterna. Somente a religião onde o Espírito Santo de Deus está se manifestando e com seus dons preciosos, com seus dons e com a manifestação de Deus, convence todos os homens e as mulheres que essa é a verdade e é a realidade onde Deus se manifesta. Por isso o Senhor disse: pelas suas obras, pelos seus frutos e pelas suas obras os conhecerão. Conhecerão quem é quem são os filhos de Deus, quem são os seguidores, quais são os que pregam a palavra verdadeira do Senhor. E há muitas religiões que têm negado e têm menosprezado a pessoa que o Senhor Jesus Cristo foi e a sua divindade. E eles o fazem por teimosia, por ignorância, por insensatez, por lucro. Não sabemos por que o fazem, mas nunca o fazem por terem um coração sincero. Porque se um homem e uma mulher são sinceros de coração e buscam o Deus verdadeiro, em qualquer lugar do mundo podem clamar e falar: eu quero conhecer o verdadeiro Deus e eu quero me submeter a Ele. Deus não vai ignorá-los, Ele não vai ficar indiferente ao clamor e ao sentimento deles. O Senhor imediatamente vai se apresentar e vai falar: me busquem, porque vão me encontrar. O Senhor é misericordioso e Ele é o único caminho, há um só caminho.
Há um só caminho, mas é claro, o seu coração deve ser sincero e deve desejar e almejar conhecer a verdade, deve almejar e desejar amar a Deus por cima de todas as coisas, para que dessa mesma forma Deus se manifeste na sua vida. Então aqui o apóstolo está ressaltando, destacando o repouso verdadeiro, a pessoa que o Senhor Jesus Cristo foi, que é o verdadeiro repouso, que não há outro. No meio de milhares de religiões, há somente um. E diz no verso número 10, porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio também repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, diz aqui, procuremos nós, os crentes, os que cremos no Senhor, pois entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia, imitando esse exemplo de desobediência. Procuremos entrar, e os que creiam terem entrado já, então procuremos seguir nesse repouso. No verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vejam aqui o que eu disse para vocês sobre a obra maravilhosa do Espírito Santo e o trabalho que o Espírito Santo tem feito desde faz mais de 2000 anos. Está aqui no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 gumes. Isso é verdade. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E nós não estamos falando deste livro literalmente. Não estamos falando da Bíblia literalmente. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Mas aqui, neste verso, estamos falando da palavra de Deus viva e eficaz, quer dizer, de um poder, de uma coisa que é sobrenatural, que está nos acolhendo. E por isso diz a palavra de Deus. Qual palavra de Deus? A palavra profética dele. O nosso Deus na antiguidade falou com Abraão e disse para ele, bem, se não foi Abraão, eu peço desculpas, mas eu sei que foi para um dos patriarcas. Ele falou na antiguidade e disse, eu me manifestarei por meio dos profetas. E eu falarei com os profetas por meio de visões, sonhos e profecia. É a única forma como eu falarei com os profetas. E eu me lembro agora que foi para Moisés isso, e ele disse, e a ti, Moisés, contigo eu falarei face a face. Porém, ao restante dos profetas eu estarei me manifestando por meio de profecias, eu vou dizer de novo, visões e sonhos. É isso o que nós chamamos a palavra de Deus. É isso o que diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus em profecia, a palavra de Deus em sonhos, a palavra de Deus em visões. Diz aqui que é mais cortante que toda espada de 2 gumes. Provavelmente, alguns de vocês têm vivido a experiência de que quando vieram aqui pela primeira vez e tiveram a oportunidade de receberem a sua primeira profecia, vocês provavelmente choraram. Algum de vocês choraram? Provavelmente. O Espírito Santo me faz chorar muito, por exemplo. Eu choro muito, porque o Espírito Santo me faz chorar. Ele é o único que me faz chorar. Porque diz aqui que a palavra de Deus é mais cortante que toda espada de 2 gumes. E quando o Espírito Santo fala conosco, quando uma pessoa recebe profecia e o Espírito Santo fala com ela, ele lhe fala coisas sobre a sua vida privada, com certeza. Alguma coisa que fez, alguma coisa que sentiu, talvez fale para ela, você viveu muito triste durante a sua vida, viveu uma vida triste, você não conheceu a felicidade durante a sua vida, pode falar para ela isso e essa pessoa vai se quebrantar, vai chorar, vai se quebrantar, vai querer chorar.
Talvez até queira gritar, mas fique com vergonha porque todos olharão para ela. Mas é isso o que significa que é mais cortante que toda a espada de 2 gumes que penetra, diz aqui, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Glória ao nosso Deus! E isso é verdade, discerne os pensamentos. Tu ficas pensando e pensando em fazer maldade para as outras pessoas, em prejudicar os outros, pensas e pensas de que forma poderás ganhar muito dinheiro e se tornar rico, e tu pensas e pensas em abandonar a tua família, e ser irresponsável. Bem, o que for que a pessoa pense, o Espírito, a palavra de Deus, este repouso que é Cristo, o Espírito Santo que Ele enviou e deixou para nós é quem faz isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que toda espada de 2 gumes e fala para as pessoas os segredos que há nos seus corações. As intenções, sejam elas boas ou más, o Senhor fala para elas. Os seus pensamentos, sejam bons ou maus, o Senhor fala para ela. Como quando uma mulher chegou pela primeira vez na igreja, ela veio pela primeira vez e ela tinha cogitado abortar, porque ela estava grávida e ela queria abortar. Ela não queria ter esse filho. E ela veio casualmente na igreja, e quando demos para ela a profecia, quando Deus falou com ela, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, o Senhor falou para ela e disse: não faças isso que pensas fazer amanhã, não faças. Porque o que há dentro do teu ventre é um filho, é um homem, e esse filho será quem te sustente na tua velhice. Foi isso que o Espírito de Deus disse para ela. Foi assim a palavra de Deus para ela, que é viva e eficaz e que é mais cortante que toda a espada de 2 gumes. E essa mulher começou a chorar e ela se arrependeu. Por consequência, ela não foi no dia seguinte fazer esse aborto. Ela teve seu filho e eu vi como ela andou na sua vida, porque essa pessoa continuou indo na igreja e realmente seu filho foi quem a sustentou quando ela chegou na sua velhice e adoeceu. Glória ao Senhor! É isso que significa este verso em Hebreus 4, verso 12, para que vocês decorem e possam levá-lo dentro do seu coração e na sua memória, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda a espada de 2 gumes, diz que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, e discerne os pensamentos das pessoas e as intenções das pessoas. Fala acerca do profundo da sua vida. É essa a palavra de Deus. Foi isso que me convenceu da primeira vez que aquela mulher, aquela irmã dentro da sua casa orou por mim e me deu essa profecia e falou comigo, falou sobre o meu futuro. Então, o meu Deus, Ele me colocou aqui diante da sua presença e eu estou aqui diante do Senhor desfrutando do repouso dele, e eu espero no Senhor que eu continue assim até a minha morte, para que eu possa estar lá com o meu Senhor, porque viver com Deus é a melhor coisa no mundo. E aqui no verso número 13 diz: e não há coisa criada que esteja oculta de sua vista. Diz aqui que não há coisa criada que esteja oculta, quer dizer que Deus não conhece, que Deus não saiba todas as coisas que há na sua presença. Não há nada escondido para Deus, nada está oculto, nem nada é impossível para Deus. Bendito seja o Senhor. Diz, pelo contrário, todas as coisas estão expostas e descobertas aos olhos daquele a quem temos de dar conta, ao nosso Pai Deus. E até aqui, então, depois
ele continuou destacando esse repouso, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso repouso, ele é o nosso sábado. Nós estamos repousando nele, mas como somos carne, como somos matéria, então precisamos de um dia para descansar, não é? Há pessoas que trabalham todos os dias, é claro. Isso não é mal, isso não é pecado, nem é bom, nem é mal. Mas há pessoas que gostam sim de descansar e podem descansar na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou domingo, qualquer dia que eles quiserem. Não precisa ser mais especificamente o sábado, porque se lembrem que o sábado representava esse repouso espiritual que é Cristo Jesus. Portanto, agora não precisamos mais separar esses dias físicos, porque o nosso repouso é Cristo e nós descansamos nele. Mas se quisermos descansar, se alguém quiser tirar férias, pode fazê-lo, pode tirar férias e descansar. Isso é normal. O corpo físico acaba cansando, mas o corpo espiritual ele não cansa, e o nosso repouso é Cristo. No verso 14, diz... O apóstolo disse, tendo em consideração, levando em consideração tudo que nós acabamos de ler, de ouvir, tudo que nós lemos e examinamos agora há pouco no Senhor, diz, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote. Aqui, ele falou que esse repouso é um grande sumo sacerdote também. É o repouso, é o grande sumo sacerdote, é o grande profeta, o libertador, o salvador, o precursor, o que deu a vida. E diz, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardemos nossa confissão, guardemos esta salvação que nós temos adquirido, obtido, temos aprendido, temos ouvido e estamos aqui. E agora, isto está se convertendo, está se tornando uma confissão, uma rotina constante para nós. Se lembrem que os sacerdotes, eles tinham que ministrar no templo, e nós também temos que ministrar para o nosso Deus constantemente. Louvar a Deus, glorificá-lo, lhe agradecer, orar a Ele, cantar a Ele, ler a Bíblia, aprender mais e mais dele. Esse é um ministério, é um trabalho, é uma função que nós devemos fazer. O verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Diz que os sacerdotes, eles tinham que ministrar e também tinham que cuidar do povo. E aqui fala que este sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ele se compadece de nossas fraquezas. Por quê? Porque ele se tornou um ser humano, porque ele se fez um homem normal e sofreu todas as necessidades, sofreu todas as humilhações, os insultos, as injúrias, as calúnias, as blasfêmias. Ele sofreu tudo isso, passou por tudo isso para conseguir considerar nós os seres humanos. E por isso diz que ele se compadece, ou se compadeceu das nossas fraquezas. E eu não estou falando dos pecados. Bem, de alguma forma, a fraqueza ou a tendência da nossa carne a fazer uma coisa má diante de Deus existe. Mas também, além do pecado, também existem muitas fraquezas e debilidades no ser humano que o nosso Senhor entra a considerar e nos ajudar com isso, porque Ele também foi um ser humano. Nos evangelhos, nós lemos onde diz que o Senhor chorou, por exemplo, quando ele viu Jerusalém e sabia o que iria acontecer com eles mais para frente. Diz na Bíblia que ele chorou da tristeza, vendo o que ia acontecer com essa cidade.
Também diz que ele se compadeceu das pessoas, que ele sentia compaixão por elas. Também diz na Bíblia que ele sentiu fome, porque ele agiu feito um ser humano para conseguir considerar nós, os seres humanos, quando estivermos passando por fome, frio, sede, amargura, tristeza, dor. Ele nos considera por isso, graças ao nosso Deus. E diz aqui que mesmo ele se compadecendo das nossas fraquezas, diz que, porém, ele também foi tentado ou provado pelo inimigo. E tudo por quê? Porque ele sabia que os seres humanos, nós sempre vamos ser tentados ou provados pelo inimigo que temos. E como esse inimigo às vezes é mais forte do que nós, porque ele é espírito, as pessoas acabam caindo, as pessoas, elas desistem, elas falham, fracassam, acabam caindo na fraqueza e elas sofrem. E diz aqui que, por isso, o Senhor, ele se fez um ser humano, ele se tornou um exemplo para ele poder viver aquilo e nos considerar. E dessa mesma forma, ele foi tentado e provado pelo inimigo, mas ele venceu com doutrina, com conhecimento da palavra de Deus. Ele nos deixou os ensinamentos, ele nos disse, percebam, com a doutrina e com o conhecimento de Deus, conseguem vencer o inimigo. Por isso, nós precisamos ler continuamente a Bíblia e prestar muita atenção nos ensinamentos, nas explicações, nos estudos bíblicos, na doutrina, toda a doutrina que Deus está nos dando. Precisamos prestar muita atenção para decorar, para guardá-la no nosso coração, para que dessa forma, quando o diabo vir nos tentar, nos provar, nós, com doutrina e com conhecimento, venceremos o inimigo, porque vamos saber o que responder, ter as respostas adequadas para ele. Vamos conseguir analisar e ser conscientes do que Deus me falou, quais são as promessas que o Senhor me fez, o que Ele tem para mim, para da mesma forma responder para o inimigo: estás mentindo, porque estás me mostrando um caminho diferente do que Deus falou comigo. O Senhor falou para mim, eu confio no que Ele me disse. Portanto, o inimigo não conseguirá nos vencer. Mas, é claro, temos que ter conhecimento e doutrina e muita sinceridade e amor por Deus, porque quem não ama Deus o suficiente, o diabo, o inimigo, virá tentá-lo, prová-lo e a pessoa vai cair. No verso 16 diz: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Nos aproximemos, acreditemos, confiemos, sigamos em frente no caminho do Senhor. Não vamos voltar atrás, continuemos indo para frente. O trono da graça é permanecer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer naquele repouso, desfrutar desse sumo sacerdote. É esse o trono da graça, estar na presença do nosso Deus sempre, fazendo o que é bom, sendo justos e retos no Senhor. E diz que aproximemo-nos do trono da graça para alcançar misericórdia, a misericórdia de Deus e para achar graça diante dele, para que dessa forma possamos receber o socorro oportuno, quer dizer, a ajuda que precisamos em qualquer dia, a qualquer momento que o inimigo nos tentar ou nos provar. Nós, estando no trono da graça, estando nesse repouso, estando com o nosso Deus, então o Senhor levantará a sua mão e nos dará forças, nos dará vigor, nos levantará, nos fortalecerá, nos dirá: não temas, eu estou contigo, segue em frente, eu te ajudarei. É isso que o nosso Deus diz aqui. Portanto, irmãos, e as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes, eu convido vocês para que não vão embora.
Não vão embora desse repouso, não saiam dele, não se retirem do trono da graça. Sigam em frente, busquem a Deus, acreditem nele, confiem nele, clamem a ele. Em qualquer lugar do mundo, onde vocês estiverem, peçam a Deus com todo o seu coração e ele estará pronto para ajudá-los, para abençoá-los. Por hoje, então, nós vamos terminar o nosso ensinamento, mas ficará em continuação e vamos orar ao nosso Deus, orar ao nosso Pai com todo o nosso coração, pediremos a Ele. E se vocês estiverem doentes ou tiverem parentes que estão doentes, pessoas que têm deficiências, pessoas que estão em coma ou em estado vegetativo, peçam a Deus. Falem com o nome e o sobrenome do seu parente, do seu ente querido que está padecendo. Fale para o Senhor e Ele se lembrará de você e estará o ouvindo. Também, se você for vítima de simpatias, bruxarias, maldições, clame ao Senhor e coloque isso diante da presença dEle. Toda doença, qualquer que for, conte dela para o Senhor e lhe diga que o cure, que o liberte, que o limpe. Mas você deve falá-lo com o seu coração, com sinceridade, desejando agradar ao nosso Deus e que Deus tenha o primeiro lugar na nossa vida. Portanto, vamos orar, Pai Santo, Pai Celestial. Pai, nós estamos diante da Tua presença para Te agradecer. Te agradecemos, Senhor, por todos estes anos que nós temos vivido, desfrutando da Tua palavra, das Tuas promessas. Vimos a Tua mão poderosa se manifestando em muitas pessoas, talvez em milhares. Muitos receberam já as Tuas bênçãos, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, os Teus milagres. Nós temos recebido da Tua mão poderosa todo tipo de bênçãos espirituais e materiais, Pai Celestial. Nós desfrutamos das Tuas promessas maravilhosas. Quantas vezes, Senhor, já deste para nós visões e sonhos e não entendemos eles? Às vezes, só entendemos quando eles se cumprem. Contudo, nós desfrutamos de todas essas experiências quando falas conosco pela profecia. Há muitas coisas, às vezes, que não conseguimos entender nem interpretar, mas continuamos esperando em Ti. Continuamos confiando que Tu nos ensinarás com o decorrer do tempo e que as experiências e o tempo também nos tornarão maduros para entender e compreender muitas coisas sobre o reino celestial. Mas estamos felizes e somos felizes, Senhor, crendo na Tua palavra. Sempre esperamos na Tua misericórdia, no Teu amor. Esperamos as Tuas respostas, que Tu hajas em nós como seres humanos, porque o inimigo, ele está nos açoitando com muitas enfermidades, doenças, bruxarias, simpatias, maldições, mas nós confiamos que Tu, em qualquer momento, estarás te lembrando de nós e nos curarás, nos libertarás, nos limparás, nos ajudarás, Senhor. Confiamos sempre em Ti. Te amamos, Senhor, Te louvamos, Te damos a honra e a glória. Te agradecemos, Senhor, por todos os bens que recebemos da Tua mão, e a honra é para Ti. Te louvamos, Senhor, porque Teu é o reino, a glória e o poder, a Tua misericórdia é para sempre. Te agradecemos, meu Pai. Estende a Tua mão poderosa e abençoa todos e todas os que
estão te ouvindo, os que estão assistindo o ensinamento, que estão comovidos e sentem nos seus corações o desejo grande de continuar nos teus caminhos, te servindo. Abençoa todos os que te clamam, os que pedem a ti, os que necessitam, os que sofrem, os que choram. Seca as lágrimas deles, Senhor, e lhes dá bênçãos. No nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, a honra e a glória sejam para ti desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. E quantos acreditam que o Senhor está aqui? Aqui no nosso coração. Glória ao Senhor. Que o Senhor abençoe vocês. Muitos beijos para as crianças e os abraços para todos vocês. E aqui para os irmãos que estão aqui comigo. Muito obrigada. Deus abençoe e até mais. Obrigada.